De perseguidor para perseguido. Apóstolo Paulo. É sobre este homem que nós estaremos falando alguns minutos. Você é bem-vindo aqui comigo. Eu fico aqui no máximo 15 minutos. E com certeza a sua companhia aqui é muito importante. Deus falará ao teu coração, isso é com certeza. Este canal nós falamos somente da palavra de Deus. Eu cito eventos, o capítulo, versículo por versículo. Estou vindo lá de Gênesis capítulo número 1. Hoje estou em Atos capítulo de número 9, versículo de número 20. Depois da mensagem estarei fazendo uma oração pela sua vida. Fica comigo, compartilhe esse vídeo, comente com ele, deixe o seu like e com certeza você não irá se arrepender, porque nós pedimos graça ao Espírito Santo para trazer uma palavra para o seu coração. Atos capítulo 9, versículo de número 20 diz assim: Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Esse homem chamado Saulo, o qual Jesus encontra com ele no caminho de Damasco, e depois que ele recebe a palavra de Jesus através de Ananias. Ananias foi muito categórico e muito fiel na palavra de Jesus para com Saulo, porque Jesus disse para Ananias: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, ele açoitava as pessoas por causa deste nome Jesus Cristo. Ele era o perseguidor de todos que seguiam este nome. Agora Jesus disse para Ananias: vou mostrar a ele quanto vale sofrer pelo meu nome. Depois que ele se converteu, na oração de Ananias ali, então Saulo passou vários dias com os discípulos de Damasco. Lá onde que ele ia, com uma carta do sacerdote para açoitar os crentes, ele foi para lá agora convertido, transformado, e lá ele passou muitos dias. E também ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Porque esta afirmativa que Jesus é o Filho de Deus era a pregação de mais autoridade naqueles dias e hoje também. Mas naqueles dias eles pregavam que Jesus era o Filho de Deus, porque ele pregava as Escrituras do Antigo Testamento. Pregava as Escrituras, as leis de Moisés, pregava as leis dos profetas e pregava citações de salmos. Então, ele afirmava que o Messias que havia de vir era Jesus Cristo. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Por causa deste nome, ele era o perseguidor. E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? O verso 22, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. E ele começou a pregar com autoridade, tendo em vista que ele recebeu o Espírito Santo de forma suprema, de forma da totalidade, derramado sobre ele. E ele tinha autoridade. Verso 23, descorridos muitos dias,
os judeus decidiram que, de comum acordo, matá-lo. Agora, inverteu a situação. É os judeus que querem matar. Ele perseguia, ele estava atrás desses judeus. Então ele perseguia os crentes, a igreja. E agora os judeus querem matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos levaram a noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Essa descida do cesto, jogado para fora da cidade, Paulo cita isso em 2 Coríntios. É o primeiro currículo de Paulo, os primeiros acontecimentos para que ele colocassem ali na sua caminhada, na sua trajetória, no seu ministério, e ele começou a sofrer as suas primeiras perseguições. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé, agora ele já foi para Jerusalém. Foi para Jerusalém, isso já faz agora 3 anos da sua conversão. Ele vai para Jerusalém conhecer os apóstolos. Ele não tinha ainda conhecido pessoalmente. Agora, ele vai para Jerusalém conhecer os apóstolos que andaram com Jesus. Lá ele encontra Pedro e Tiago. Mas antes, todos os crentes tinham medo desse homem, porque conhecia a sua fama. Então Barnabé é um homem de mais discernimento na forma da pessoa se apresentar psicologicamente. Ele entendeu espiritualmente que Saulo realmente estaria convertido. Então Barnabé agora é a ponte para levar Saulo até os apóstolos. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, pela palavra de Barnabé, um homem experiente, então Pedro aceitou receber, assim como Tiago. Assim Saulo ficou com eles e andavam com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Ficaram 15 dias Saulo e Pedro discorrendo e entendendo tudo o que tinha acontecido. E Pedro contando os acontecimentos que houve quando Jesus passara pela terra, contando para Paulo detalhe por detalhe. E agora Paulo tem a liberdade também de pregar. E ele pregava a mensagem e atraía a multidão. No verso 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E agora, Saulo fica em Tarso por um determinado tempo e Lucas para de falar de Saulo aqui e vai voltar a falar só quando Paulo estava viajando, naquela ocasião das suas perseguições ali para Filipe, na cidade de Filipe. E agora ele volta a falar de Pedro novamente. Então,
Saulo de Tarso está agora em Cesareia, se revestindo e pregando mais a palavra do Senhor. O homem que perseguia a igreja. Agora, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz para ele: por que tu me persegue? Porque quem persegue a igreja persegue Jesus. E aí Jesus transforma este homem que diz, lá na carta de Gálatas, que ele foi escolhido desde o ventre. E ele diz que a graça alcançou ele. O seu testemunho é um testemunho para reiterar nosso conhecimento de como Jesus trabalha em nossas vidas. Como Deus realiza os seus projetos em nossas vidas, às vezes não entendemos, não compreendemos. Em meio a tantas pessoas boas que existiam na igreja, Jesus escolheu, e Jesus disse isso, ele é um vaso escolhido. Jesus escolheu ele para ser o maior pregador, o maior ensinador, o pastor dos gentios, de uma forma categórica. E se não fossem as cartas que este homem escreveu, nós teríamos uma grande falta em nossas vidas. E as conversões, as maiorias, são convertidas dentro de pregações das cartas de apóstolo São Paulo. Então, hoje ele é perseguido, hoje no sentido da vida da conversão dele. Antes ele perseguia e agora ele é perseguido. E perseguição pesada. Perseguição que acima do que ele fazia. Agora, as perseguições em cima deles constantemente. Jesus, ele é especialista para mudar a situação. Jesus é especialista para transformar a rotina, para transformar ambiente, para mudar companhias. Jesus é experiente para mudar roteiros, para mudar planos. Todas as conclusões, elas acontecerão dentro do querer de Deus. Não importa alguém achar que ele decide alguma coisa, porque quem decide é Jesus Cristo. A nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela está na direção de Jesus. É Jesus quem traz, é Jesus quem leva, é Jesus quem decide, é Jesus quem faz, é Jesus quem abre, é Jesus que toma conta do seu futuro, é Jesus que conhece a tua estrutura, é Jesus que te conhece. Às vezes você pensa que você se conhece, mas quem conhece você é Jesus Cristo. Ele sabe até onde você consegue chegar. Ele sabe quantos dias você aguenta. Ele conhece a tua força. Ele conhece a tua natureza. Ele conhece o teu equilíbrio. Ele conhece a tua dor. E no dia chamado hoje, esta palavra é para o teu coração. Nos seus planos prevalecerá o querer de Jesus. Fica com esta palavra. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, pelo teu poder, pela tua graça. Quero te agradecer pela existência e pela salvação. Jesus, alcança cada um pelo teu poder. Ó Deus, dê paz, dê alegria, dê contentamento, dê sabedoria, Senhor. Cuida desta casa, deste lar, desta família, desta mulher, deste homem. Senhor, desta moça, meu Pai. Meu Deus, desta criança. O Senhor é o restaurador, meu Deus.
Em nome de Jesus, eu venho nesta hora apresentar, Senhor, meu Deus, todos que estão me acompanhando por estas redes sociais, ouvindo esta palavra, meu Pai, eu trouxe a respeito de Saulo de Tarso. Senhor da glória, que o Senhor possa alcançar com abundância na vida e na casa, ser a provisão no dia chamado hoje, ser a proteção, ser o amparo, o socorro que ela precisa, que ele precisa, em nome de Jesus.